Olá a todos que acompanham o Jornal Aperitivo. Hoje estou aqui para falar de um assunto assim, vamos dizer, polêmico, que aconteceu em Itajubá, sobre as duas operações do Ministério Público e da Polícia Civil, envolvendo o Hospital das Clínicas e também os veículos da Prefeitura. Muito obrigado pela presença, do Dr. Pedro Gama, também vereador, da Câmara de Itajubá. Eu que agradeço, Patrícia, o convite, o Jornal Aperitivo, é uma satisfação imensa estar aqui com vocês hoje. Um jornal que tem história, uma história de independência, uma história de luta pela liberdade de imprensa, então é uma honra poder conversar com vocês aqui hoje. Agradeço. E o senhor é novo em Itajubá ali como político, mas também está tendo uma presença muito firme lá. Como que começou essas investigações? Perfeito, Patrícia. Na verdade, o nosso propósito de mandato, isso desde o momento em que eu decidi sair candidato, sempre foi lutar pela fiscalização do poder público, da boa utilização do recurso público e exercer aquele que é o principal papel de um vereador, que é o papel da fiscalização realmente, E nesse sentido, desde o início do nosso mandato, a gente se debruça sobre a fiscalização nas mais distintas secretarias, nos mais distintos assuntos, e damos encaminhamentos a todas as denúncias que nós recebemos por parte da população, dos mais distintos locais. A questão dos veículos, por exemplo, que é uma questão que a gente esteve atuante de maneira direta durante todo esse processo, ela se inicia com algumas denúncias anônimas que o nosso mandato recebeu, que poderia estar ocorrendo uma suspeita de superfaturamento dentro de uma oficina que prestava serviço de manutenção de veículos para a Prefeitura de Itajubá, e a partir dessas denúncias anônimas nós decidimos investigar. Nós fizemos uma série de requerimentos de informação para a Prefeitura, pedindo toda a documentação relacionada aos serviços de manutenção de veículos, e ali eu estou falando de muita documentação mesmo, assim, são milhares de páginas que nós recebemos para serem analisadas, e a gente começou a analisar essas notas fiscais, essas ordens de empenho, organizamos, planilhamos tudo isso, e a partir dessa análise, desse estudo mais apurado em torno dessa documentação, a gente começou a identificar alguns padrões que assim levantavam suspeitas muito sérias de irregularidades. Então, uma nota fiscal que indicava um serviço de troca de óleo de um veículo custando R$ 1.200. Esdrúxulo, valor. Ou então o mesmo veículo recebendo manutenções muito parecidas num curto espaço de tempo. Ou veículos que tinham durante um ano custado para sua manutenção um valor acima do próprio valor de mercado do veículo. E aí a gente começou a perceber que essas notas fiscais elas não respeitavam a própria forma que o contrato da Prefeitura com a empresa estipulava para o pagamento desse serviço. E a gente começou a suspeitar de que realmente ali havia uma situação de superfaturamento desse serviço e até mesmo de falseamento de serviço, ou seja, a oficina parecia declarar que tinha feito algum serviço e recebido para aquele, mas aquele serviço na verdade nunca tinha sido prestado. E diante dessas investigações a gente começou a cobrar da Prefeitura e da Câmara Municipal um posicionamento mais incisivo. Nós tentamos abrir uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para que a gente pudesse ir mais a fundo nessas investigações. Infelizmente a gente não teve o apoio necessário. A Prefeitura, o prefeito, em junho de 2022, tudo isso remonta a 2022, o prefeito em junho de 2022 pede para a Controladoria Interna da Prefeitura fazer uma verificação sobre essa situação. Esse relatório dessa auditoria é devolvido para a Câmara em dezembro de 2022 e esse relatório da Controladoria, a pedido do prefeito, veio na verdade a ratificar tudo aquilo que a gente já havia identificado, ou seja, em dezembro de 2022 chega nas mãos do prefeito da Câmara Municipal um relatório de uma auditoria dizendo, e essa é a expressão que a conclusão do relatório afirma, que existe uma alta probabilidade de ocorrência de irregularidades no serviço de manutenção de veículos. E quando a gente pegou esse relatório em mãos e falou assim, oxa, até a Controladoria Interna da Prefeitura concorda com as irregularidades que a gente está identificando, é porque o negócio está grave mesmo. Infelizmente, a Prefeitura não tomou nenhuma medida incisiva diante dessa situação e nós decidimos, então, levar toda essa documentação, o relatório, todas as análises que a gente fez, levamos para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas e também para a Polícia Civil. Isso no início de 2023. E aí é quando
todos esses órgãos começam a fazer suas investigações, conduzidas pela Polícia Civil de Itajubá. Eu mesmo depus para a Polícia Civil, então tenho o meu depoimento, né, como testemunha, isso está registrado, isso, inclusive já veio a público. Eu mesmo fiz questão de divulgar o meu depoimento, por uma questão de transparência realmente. Sim, com relação ao nosso trabalho. E as investigações passaram, então, todo o ano de 2023 até culminar nessas operações policiais que nós tivemos, né, na semana passada. Isso é a questão dos veículos. A questão do hospital, uma questão mais ou menos parecida, né? São denúncias anônimas que geram uma quantidade de informações que são levadas para o Ministério Público em Pouso Alegre, o GAECO, né, que é um grupo especializado do Ministério Público, e a partir disso, né, o GAECO, junto com a Polícia Civil, desenvolveu suas investigações e identificou também essa situação de desvio de dinheiro do hospital. São duas investigações diferentes, isso é importante dizer, mas conforme a própria Polícia Civil e o promotor de justiça, são investigações que se dialogaram. Então elas tiveram algumas trocas de provas, né? As provas de uma investigação serviram também, né, para apuração de outra investigação. Então, embora sejam objetos de investigações diferentes, elas se dialogaram de alguma forma, né, e tiveram um fim comum, que foram essas operações, até porque o beneficiário final dos dois objetos de investigação era a mesma pessoa, no caso, o vice-prefeito. O vice-prefeito, segundo as investigações, ele era o beneficiário tanto do esquema que envolvia o desvio de dinheiro pela oficina mecânica, quanto o esquema de desvio de dinheiro do hospital. Então, sim, é mais ou menos esse o histórico, vamos dizer. Assim, um resumo de todo o histórico. Então, é o que a gente fala, né? Para as pessoas perceberem que um trabalho de fiscalização e de investigação, ele não acontece de um dia para o outro. Por mais que a gente tenha um sentimento de indignação, de que a gente sabe que uma situação irregular está fazendo, e vou ser sincero, Patrícia, esse sentimento de indignação eu senti em 2022. Eu senti quando eu pegava aquelas notas fiscais e falava assim, gente, não é possível que só eu estou vendo esse absurdo e nada vai acontecer. Porque a gente quer uma resposta de prontidão, mas nem sempre o tempo que a gente espera é o tempo das investigações. Então a gente precisa ter calma, responsabilidade, confiar nas instituições. A Polícia Civil, o Ministério Público fizeram um trabalho de excelência impecável, isso merece ser parabenizado. Dr. Eduardo, responsável pelas investigações no GAECO, Dr. Alexandre Buari, nosso delegado regional, que conduziu, né, que conduz a nossa Polícia Civil em Itajubá, estão de parabéns, fizeram o seu papel num tempo célere, inclusive, se a gente for considerar investigações, 2 anos. Demoram. Porque investigações demoram, não é um processo fácil, você precisa juntar prova, ouvir testemunha e tudo mais. Então fizeram realmente com muita celeridade, muita eficiência e muita qualidade, e por isso realmente a gente conseguiu chegar a esses resultados, que são tristes por um lado, todo mundo fica triste, né, de ficar evidenciado que existe um escândalo de corrupção na sociedade, mas por outro lado acho que nos traz um olhar, um horizonte de esperança, de que a impunidade ela não tem vez na nossa cidade, e que a justiça vai ser feita. E foi muito assim, escancarado, vamos se dizer. As pessoas ficaram espantadas, ou o senhor recebe muito assim, aquelas coisas assim, elogios nas ruas, falando, nossa, foi um trabalho assim, ferrenho e tudo mais. Como que foi? É um sentimento de espanto junto com um sentimento de alívio. Espanto que, por mais que as pessoas de Itajubense vejam que hoje a saúde pública de Itajubá não funciona bem, veja que por mais que exista tanto dinheiro sendo investido na saúde, o retorno não vem da forma que o cidadão queria, nunca se espera um escândalo desse tipo dos nossos representantes, né? Dos políticos que os itajubenses elegeram para se representar. Então tem sim uma situação de espanto, de tristeza. Mas por outro lado tem também um sentimento de reconhecimento e, como eu disse, de esperança. Hoje que eu converso com as pessoas, eu vejo muito claro isso. É um espanto de um lado, um pouco de tristeza, mas a cabeça erguida e a esperança, no sentido de que ainda bem que vocês denunciaram, ainda bem que vocês não desistiram, ainda bem que isso veio a público. Né? Porque na verdade a situação que aconteceu foi que escancarou, veio a público e a justiça vai ser feita. Porque os desvios estão acontecendo desde 2016, pelo menos, segundo as investigações. Né? Então, ver esse ponto de virada na cidade traz um sentimento de esperança para as pessoas. E uma esperança de que é possível acreditar que a política pode ser diferente. É possível acreditar que existem políticos bem intencionados, responsáveis, sérios, transparentes e que querem
destinar o dinheiro público para onde ele merece ser destinado, que é para o bem comum de todos, né? Não, e vemos assim, estamos numa época política, Sim. querendo ou não, estamos em momentos eleitorais, então é bom abrir o olho, né, da população em si. E também não só Itajubá, eu acho assim, que abriu, durante as nossas conversas, até fora das câmeras, a gente pensou assim, abre o olho das cidades vizinhas, querendo ou não. Porque as pessoas ficam mais atentas, os vereadores têm que ficar mais atentos sobre o que está acontecendo na sua cidade. Às vezes não está acontecendo nada, mas e se tiver? Tem que estar aquele olhar voltado, né, para o governo em si. Quem que estava ao lado do senhor nessas investigações como vereador? Vamos lá, Patrícia. As denúncias dos veículos, né, eu apresentei como vereador, como denunciante na Polícia Civil, o colega vereador Robson Vaz também depôs no processo da Polícia Civil, também colaborou com as investigações, também denunciava isso publicamente na Câmara Municipal. A vereadora Andressa, do mandato coletivo, também se posicionou publicamente com relação a este assunto, inclusive esses dois colegas vereadores que também se posicionaram publicamente em defesa da abertura de uma CPI. A questão da CPI é importante explicar para os nossos ouvintes. Uma CPI ela é uma comissão parlamentar de inquérito, é uma comissão de vereadores que a Câmara pode montar para investigar mais a fundo algum assunto do qual se suspeita que existam irregularidades. E a CPI ela tem alguns poderes mais especiais que os poderes que os vereadores têm individualmente. Então a CPI, Patrícia, você sabe muito bem, né? E até que sua pós-graduação em Direito Constitucional, então você sabe mais do que eu. A CPI ela tem poder de quebrar sigilo fiscal, sigilo bancário, sigilo de comunicação, que muitas vezes são instrumentos importantes para os vereadores conseguirem fiscalizar mais a fundo alguma situação. Mas para se instalar uma CPI é necessário no mínimo a assinatura de 1/3 da Câmara Municipal. O que em Itajubá corresponde a 4 vereadores. Na época, 3 vereadores, eu e os 2 colegas que eu já mencionei, haviam manifestado publicamente o interesse e a disposição de assinar e levar para frente essa CPI. Mas, infelizmente, a gente acabou não conseguindo um apoio necessário para que a gente pudesse compor as 4 assinaturas que são exigidas por lei para se instalar a CPI. Querendo ou não, isso daí ele acaba sendo, vamos dizer, um pouquinho preocupante. Eu acho isso, né? Um ponto assim, tirando a parte do direito como cidadã. Todos os vereadores, eles têm que estar, assim, muito ligados ao povo. Tirando esse lado coligado ou não coligado, porque tá falando do dinheiro do povo, tá falando sobre preocupações do povo. E querendo ou não, tem uma das denúncias, é o hospital. E o hospital é vamos dizer, o coração da cidade, né? E, Patrícia, sobre o hospital, eu gosto muito de dizer que as pessoas precisam entender que o hospital é vítima dessa história toda, né? A gente sabe que o hospital ele passa por diversas dificuldades, que muitas vezes resultam em reclamações calorosas por parte da população e reclamações que são procedentes. Então, por exemplo, uma pessoa que hoje vai para o pronto-socorro no hospital, ela vai ter dificuldade para ser atendida, ela vai ficar muito tempo esperando. Hoje o hospital faz uma seleção para apenas atender aqueles casos que são urgentes, então utiliza o protocolo para atender casos mais urgentes. Por quê? Porque o hospital atende toda a micro-região de Itajubá. Então a demanda é muito grande em contrapartida com a quantidade de investimento. E quando explode uma situação como essa, que escancara, segundo as investigações, um esquema de desvio de dinheiro do hospital, a gente precisa entender que o hospital é vítima disso tudo. Com certeza. Porque o hospital tem profissionais de saúde extremamente qualificados e dispostos a fazer a saúde acontecer. O hospital tem uma boa estrutura que dá condições de ter um bom atendimento. Agora, se o recurso que deveria estar sendo revertido em prol do hospital está sendo desviado por sua direção para beneficiar uma classe política, o hospital é vítima disso tudo. Né? E eu concordo com você que os vereadores, enquanto representantes da população, assim como o prefeito, e assim como todos aqueles que se colocam à disposição de colaborar com o poder público, eles precisam, antes de tudo, se manifestar em defesa do hospital e contra essa situação absurda. Não existe outro caminho possível. O mínimo que a população espera dos seus representantes é que eles possam se posicionar justamente em defesa da saúde, e defender a saúde é defender o hospital. Sim. Né? Eu gosto de deixar muito isso claro,
para não parecer que essas denúncias, essas investigações é contra o hospital. Não, o hospital é vítima disso. Né? E a nossa esperança, a nossa expectativa é que o hospital possa melhorar muito daqui em diante. Que a gente possa realmente, sob uma nova gestão, uma nova administração, principalmente por parte da prefeitura, né? Por mais que o hospital seja uma entidade particular, a prefeitura, a Secretaria de Saúde, ela é a coordenadora de todo o processo. Né? Então, ela que dá as cartas, vamos dizer assim, da saúde, está funcionando, o hospital está ou não está funcionando de maneira adequada. É lógico, a direção do hospital também tem um papel importante sobre isso, né? Mas, com essa situação vindo a público, a gente realmente fica na esperança de que o Hospital de Clínicas de Itajubá possa melhorar e se tornar ainda mais referência daqui em diante e referência em todo tipo de atendimento para toda a população. Com certeza. E o que você disse, que atinge regionalmente, né? Porque o hospital não atende só Itajubá, atende toda a nossa micro-região. Então, é uma situação que impacta toda a nossa micro-região. O cidadão de Piranguinho, ele é afetado por conta desse desvio que está acontecendo no hospital. Porque as cidades da região pagam também um convênio para o hospital, tem todo um trâmite por trás disso. E o senhor acabou de falar do prefeito, né, em relação aos vereadores e ao prefeito. Eu creio que muitos perguntaram ao senhor, e o prefeito nessa situação? Qual que é o posicionamento dele? Ele fugiu, não fugiu? Um prefeito, ele tem que verificar que o vice dele está com envolvimento, não é? Eu vou dar a minha opinião aqui, Patrícia, deixando bem claro que essa é a opinião do vereador Pedro Gama. Eu vejo que o prefeito de Itajubá, ou ele foi omisso, ou ele foi extremamente incompetente e incapaz para o exercício da sua função de prefeito. Porque vir a público afirmar que nada sabia, ou é indicativo de que realmente ele não tem controle nenhum sobre as coisas que acontecem na sua gestão, ou ele foi completamente omisso a uma coisa que estava escancarada. De novo, vou retomar o caso dos veículos. O caso dos veículos, existiam denúncias públicas, a Câmara Municipal estava denunciando isso publicamente, a própria prefeitura tinha um relatório de auditoria afirmando que, de novo, a expressão que está no relatório, existe alta probabilidade de ocorrência de irregularidades. Isso em dezembro de 2022. Ou seja, não dá para dizer que não sabia que não tinha nada acontecendo. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, a fala do delegado responsável por este caso nos preocupa muito quando ele diz o seguinte: quando o relatório da prefeitura chega nas mãos, né, de todos nós, se torna público em dezembro de 2022, a expectativa que se tem é que os desvios cessem ou pelo menos diminuam, porque se tornou público. E o que a Polícia Civil percebeu, na verdade, é o contrário. Os desvios aumentaram depois que tinha um relatório da prefeitura dizendo que tinha coisa errada acontecendo. Ou seja, além de omisso, né, aí é a minha perspectiva, além de omisso, o prefeito não se deu conta de entender o que estava acontecendo com o orçamento do qual ele é responsável. Então, para mim, isso tem que ser avaliado na Câmara Municipal, isso eu tenho falado publicamente, nós estamos avaliando, nosso gabinete está avaliando, se não existe algum tipo de responsabilidade e omissão que possa, sim, configurar uma infração política administrativa por parte do prefeito. Para que, caso fique constatada essa responsabilidade e essa omissão, ele possa também responder pelos seus atos. Ainda que a investigação não cite o nome dele, isso não o tira da obrigação, da responsabilidade de saber o que acontecia dentro da casa dele. Inclusive um prefeito que fazia questão de dizer que Itajubá não tinha um prefeito, tinham dois, que ele e o vice eram os dois prefeitos de Itajubá. Bom, falar da boca para fora é muito fácil, né? Agora, depois que as coisas acontecem, aí vem querer dizer que não sabia o que estava acontecendo. Então, de fato, a gente precisa ter muita seriedade também com isso, Patrícia, porque não é momento de fazer politicagem em cima disso, né? A gente precisa avaliar as coisas com muita frieza, com muita responsabilidade, com base com o que está na lei, né? E é esse trabalho muito cauteloso e responsável que nós estamos fazendo no gabinete, embora a minha opinião de que é muito difícil dizer que o prefeito não tinha qualquer responsabilidade ou omissão sobre o que estava acontecendo com o dinheiro do qual ele é responsável. Sim. E por falar, né, em comissões e tudo mais, temos a questão do Conselho Municipal de Saúde. Eu vi no programa que o senhor faz, Gama, né?
Conexão Gama, nosso podcast. Isso. Tá de parabéns também. Obrigado, Patrícia. Alto índice de visualizações, né? Foi um programa muito bacana, o pessoal acompanhou. Sim. Né? E você estava com Zambrana. Isso. O que aconteceu nesse conselho? O senhor já sabe que ia ter um conselho, ele comentou no programa. Acompanhei. O Conselho Municipal de Saúde, ele é um órgão paritário. Ele é composto em parte pelo governo, em parte por representantes dos trabalhadores da saúde, em parte por representantes dos usuários do sistema público de saúde. Esse conselho ele tem uma importante função, tanto de fiscalização da saúde do município, quanto poder de deliberação, inclusive, com relação à questão da saúde. O que acontece é que nós passamos, nesses últimos anos, por um processo muito conturbado de eleição do Conselho Municipal, em que a Prefeitura interviu diversas formas, inclusive anulando uma eleição do Conselho, para que ela, a Prefeitura, pudesse ter o controle sobre a maioria dos conselheiros e barrasse qualquer tipo de ação de fiscalização e mantivesse ali o Conselho sob seu controle. Enquanto, na verdade, o objetivo do Conselho é que ele possa ser indicativo da participação da população sobre a saúde na cidade, né? E fica muito claro esse movimento da Prefeitura em diversas fases desse processo de eleição. Como eu disse, a Prefeitura anulou uma eleição quando percebeu que os conselheiros eleitos não eram os que ela queria, que ela tinha certo controle, né? E aí depois inscreveu várias entidades que não poderiam estar inscritas, enfim, foi um processo muito conturbado. E fica muito escancarado isso quando a gente vê situações graves como essa acontecendo e um Conselho de Saúde completamente omisso. O Conselho Municipal de Saúde nunca discutiu durante todo esse tempo esses desvios relacionados à manutenção de veículos. O Conselho de Saúde nunca discutiu em nenhum momento os desvios relacionados ao hospital. Ou seja, o Conselho não cumpriu com a sua missão e a sua função legal, que é de fiscalizar a saúde. Né? Então isso é muito grave, esse é um outro aprendizado, uma outra melhoria que a gente também espera daqui em diante. O Conselho Municipal de Saúde possa entender a importância dele ser ativo, não ser subordinado ao governo. O Conselho não é um órgão de governo. O Conselho é um órgão representativo da população, então ele não pode estar subordinado a interesse de governo nenhum. Sim. E quanto às investigações, foram diversas pessoas que foram presas. Tiveram mais pessoas presas? Como que está a situação nesse momento? Até o momento, nós não temos conhecimento de mais pessoas presas relacionadas a essas investigações. Todas essas prisões ou são temporárias ou são preventivas, mas são todas prisões provisórias, ou seja, essas pessoas elas foram presas, em resumo, para que elas não atrapalhem o andamento das investigações e o andamento da ação criminal. Então elas não estão condenadas ainda, elas vão responder, estão respondendo a um processo criminal, a uma denúncia criminal, né? Muitas pessoas perguntam por quanto tempo elas vão ficar presas. A gente não sabe exatamente. Vai depender do quanto a justiça entender que é necessário que elas se mantenham presas para que as investigações e a ação criminal possam ocorrer sem interferências. Né? Então não temos um prazo específico ou definido nesse sentido. Né? E a gente confia muito no trabalho das instituições, que sabe o que está fazendo, e também vamos acompanhar a ação criminal, né? Porque é a ação criminal que vai efetivamente condenar ou não todos esses denunciados. Eu vi que o senhor está acompanhando bem de perto, indo na delegacia e tudo mais. Está tendo mais denúncias? Tiveram mais denúncias? Isso é importante dizer, a fala da Polícia Civil e do Ministério Público, inclusive na coletiva de imprensa, é muito claro no sentido de que as investigações continuam e que essas investigações terão outros desdobramentos importantes. Então, o que eu posso dizer, né, para todos os cidadãos, da mesma forma eu posso falar enquanto vereador, nós na Câmara Municipal não vamos parar por aqui. Né? A gente sabe que tem muita coisa ainda a ser investigada, muita coisa a ser avaliada, que podem ter outras pessoas envolvidas em outras questões importantes. Então dizer que os trabalhos continuam, tanto da nossa parte na Câmara Municipal, como já foi dito também pela Polícia Civil e pelo Ministério Público. Porque não tiveram só questões de veículos, foram obras, tiveram outras peculiaridades. Existem várias questões ainda, inclusive várias outras denúncias que nós já fizemos, que possuem algum tipo de relação, né, com todas essas investigações e que imagino que, né, vão também ter os seus desdobramentos, por isso é importante, inclusive, nós vereadores continuarmos acompanhando. Né? Essas investigações elas tiveram sucesso, né, conseguiram fechar ali todas as informações. Imagino que a partir delas outras coisas possam aparecer
E essa foi a fala, né, da Polícia Civil e do Ministério Público na coletiva de imprensa. E sobre a cassação, né? Temos agora uma ordinária, que vai ter Isso. 19 horas. Às 19 horas. E como ela vai funcionar? Para o pessoal ficar mais atento. Perfeito. Na sexta-feira da semana passada, eu e mais 2 colegas, o vereador Robson e o vereador Andressa, entramos com um pedido de cassação do vice-prefeito, né? Inclusive, isso é importante dizer, o vice-prefeito ele também era secretário de saúde. Enquanto secretário de saúde, ele já foi exonerado. Mas não existe exoneração de vice-prefeito, ou seja, mesmo preso ele continua sendo vice-prefeito, inclusive podendo receber salário enquanto vice-prefeito. Para se resolver essa situação apenas mediante a cassação do seu mandato. Por isso nós entramos com um pedido de cassação do mandato do vice-prefeito. Esse pedido ele começa a tramitar hoje na Câmara Municipal e hoje a Câmara deve decidir se o processo de cassação dele vai ou não vai ser aberto. Então a maioria dos vereadores precisa votar para que se inicie efetivamente o processo de cassação do vice-prefeito. Detalhe, hoje não vai ser votada a cassação dele, hoje vai ser votada se a Câmara vai abrir ou não o processo de cassação. Caso a maioria dos vereadores entenda pela abertura do processo, vai ser montada uma comissão processante que é composta por 3 vereadores que vão conduzir todo o processo, respeitando o devido processo legal, o direito à ampla defesa, para ao final, aí sim, os vereadores se posicionarem para a definitiva cassação ou não do vice-prefeito. E importante dizer também, como eu já afirmei anteriormente, nós, no nosso gabinete, também estamos avaliando a eventual responsabilidade ou omissão do prefeito nesses casos, para verificar se é o caso de apresentar também um pedido de cassação do prefeito. Mas no caso, a do vice-prefeito já está apresentada. Eu acho que as investigações deixam muito claro, todos os fatos que nós sabemos deixam muito claro que o vice-prefeito cometeu diversas infrações político-administrativas que, segundo a lei, são passíveis de penalização com a cassação do seu mandato. Sim. Porque ficou muito escancarado, né? Foi feito a disponibilidade dos documentos. E lá tá que foi feito o PIX, foi feito as transações com nomes. Foi isso mesmo? Isso. Já está pública a denúncia relacionada à questão dos veículos. A do hospital, até onde eu tenho conhecimento, ainda não se tornou pública, ainda está sob segredo de justiça. Agora, a dos veículos, para quem teve a oportunidade de ler, vê que ali existe uma robustez de prova, de indício e de relatos que realmente, na minha opinião, não deixa qualquer margem de dúvida de que o vice-prefeito deve ter o seu mandato cassado e é função, sim, da Câmara Municipal, em respeito à população, em respeito à lei, exercer isso com a maior celeridade possível. Porque você imagina, né, a angústia da população de ver o seu vice-prefeito, o seu segundo maior representante da cidade, preso, envolvido em esquemas, segundo as investigações, tão escandalosas, podendo continuar recebendo seu salário e continuando levando o nome da cidade enquanto vice-prefeito. Isso é inadmissível por qualquer cidadão. Sim. E quanto ao processo de cassação, se ele sair, né, se ele for julgado e tirarem o Nilo do posto, quem vai ficar no lugar vai ser o presidente da Câmara. Então, na verdade, o cargo de vice-prefeito, caso cassado, ele fica vago. Não assume um novo vice-prefeito, ele fica sem vice-prefeito. Mas na linha de sucessão, numa eventual ausência do prefeito, quem assume é o presidente da Câmara, o vereador Marcelo Kraus. Então, por exemplo, se o prefeito precisa fazer uma viagem para fora da cidade, vai ficar uma semana fora da cidade, ou ele sai de férias, ou qualquer coisa nesse sentido, quem assume a prefeitura na sucessão imediata, com a cassação do vice, é o presidente da Câmara. Mas o cargo em si fica vago. O senhor gostaria de falar alguma coisa à população, tanto de Itajubá quanto da região? Eu gostaria de deixar uma mensagem de esperança para a nossa população de Itajubá, para a população de toda a nossa região, uma mensagem de esperança no sentido da importância de vocês acreditarem nas instituições, de acreditarem no trabalho daqueles políticos que trabalham com seriedade, com responsabilidade, com conhecimento das leis, porque por mais que essas situações elas nos deixem angustiados, nos deixam tristes, né? Nós precisamos enxergar isso como uma oportunidade para se pensar a política de uma maneira diferente, né? Para se pensar que enquanto existem políticos praticando atos de corrupção, existem políticos preocupados em debater um projeto de cidade, em debater geração de emprego, em debater melhoria no SUS, em debater mobilidade urbana, transporte coletivo,
né? E é muito importante que vocês, cidadãos, independentemente do seu município, acompanhem o que está acontecendo na sua cidade, acompanhem a política da sua cidade, porque são vocês, e digo mais, somos nós os responsáveis, em última instância, pela qualidade política da nossa cidade. Porque somos nós quem escolhemos os nossos políticos. E nós só conseguimos fazer escolhas bem feitas, da qual a gente não se arrepende, quando a gente conhece o que está acontecendo na nossa cidade, né? Dizer para vocês que o nosso mandato vem atuando nessa linha de fiscalização desde o primeiro dia do nosso mandato, e assim nós vamos continuar. Porque a gente realmente acredita, por mais difícil que pareça, a gente acredita que a diferença pode ser feita na política. E nós provamos isso. Patrícia, quando a gente começou a fazer essas denúncias em 2022, o que a gente mais escutava é: não vai dar em nada, vai acabar em pizza, não, isso daí é normal. Porque no Brasil a gente acaba passando por muitos momentos. Tá só querendo aparecer, isso daí não tem nada a ver isso. E mesmo assim, mesmo com toda essa pressão política, a gente continua fazendo o nosso trabalho, a gente continua acreditando no nosso propósito. E hoje eu tenho muito orgulho de dizer que nós conseguimos provar que é sim possível fazer a diferença na política. E é assim que a gente quer continuar trabalhando. E é assim que a gente quer também multiplicar esses exemplos para outras câmaras municipais, para outros vereadores, para outros prefeitos. Porque pessoas boas na política existem em todas as cidades, né? Agora a gente tem que saber separar o joio do trigo. Então, com certeza, esse recado que eu queria deixar para todos vocês. Não, e eu reafirmo a fala, né, do Pedro. Querendo ou não, a gente está num momento político dividido. E a gente também divide bom, ruim, e a gente às vezes fala que os políticos nenhum presta, e às vezes acaba ficando sem esperança. Mas vale a tentativa, vale pensar, olha, aqui ele está fazendo um bom trabalho, caça, procura saber. Às vezes cidades pequenas, como, querendo ou não, Itajubá é uma cidade pequena, assim vamos se dizer, que dá para você correr atrás do vereador, ir, né, na Câmara, cobrar, perguntar, às vezes fazer até uma denúncia. Então, fica atento. É sempre importante a população estar envolvida com os vereadores e até mesmo com o prefeito, né, com as pessoas que trabalham ali para você. Né, que vocês estão trabalhando para a gente. Com certeza. Né? Muito obrigado pela presença do senhor e está convidado para vir mais vezes. Eu que agradeço o convite, a oportunidade, novamente parabenizo o trabalho que vocês vêm desempenhando. Eu acho que é um trabalho que respeita a história do jornal, né? E sempre se adaptando, né, às novas tecnologias agora nesse formato digital. Eu tenho certeza que vocês cumprem com um papel social fundamental aqui na nossa região. E para o bom funcionamento da política é fundamental que exista uma boa imprensa, né? Uma imprensa livre, uma imprensa que abra espaço para as diferentes versões dos fatos, uma imprensa que não tem medo de noticiar, né? E esse papel vocês cumprem com maestria, e saibam que fazendo isso vocês contribuem muito com a boa política, com a qualidade do desenvolvimento das nossas cidades. Então eu que agradeço a oportunidade e sempre que precisar estamos também de portas abertas para dialogar. Certeza. Pode ir. Tranquilo. Feito? Eu falo muito. Mas isso é bom, imagina. Para colocar no quadro. Eu enxergar as forças, vou tirar foto. Meu Deus.